que ponto chegamos? A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade dos projetos lá da Câmara Federal, dá aval a projeto que autoriza estados a legislarem sobre posse, sobre o ter e sobre porte, sobre o carregar de armas de fogo. E atualmente, como foi bem colocado, é a Polícia Federal a responsável por cuidar dessa regulamentação, dessa autorização, melhor dizer, em todo o território nacional. Eu vou ler aqui exatamente sobre o que dispõe o referido projeto de lei que passou na CCJ. Os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a disporem de forma específica sobre a posse e o porte de armas de fogo para fins de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras. Aqui uma referência aí à caça. 3 pontos importantes desse projeto. Primeiro, a lei local, a lei regional, ela sempre vai estar sujeita às assembleias, ou seja, ou a Assembleia Legislativa do Estado ou a Câmara Municipal. Segundo ponto, portanto, não se trata de uma questão que depende exclusivamente de decreto do Poder Executivo, existe aí o check and balance, o freio contrapeso do Legislativo Regional. Também a autorização, ela não pode tratar de armas ou de munição que são proibidas por lei nacional. Isso realmente seria um absurdo, seria uma inconstitucionalidade. Outro ponto, essas autorizações, elas valem a pena para aquele território específico, então a legislação estadual trata apenas daquele estado e de cidadãos comprovadamente residentes nesses territórios. Bom, isso colocado, vamos aí à parte jurídica da questão, que eu de verdade eu não entendo por que tanta polêmica. Quando a gente pega a Constituição Federal, e é disso que esse é o exame que deve ser feito na CCJ, não um exame de mérito sobre aquele projeto de lei, mas sobre a sua constitucionalidade, se ele fere a Constituição. O artigo 21, inciso 6, diz o seguinte: compete à União, certo? Portanto, ao Poder Executivo, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, aí obviamente incluídas as armas de fogo. Aí vem o artigo 22 e, complementando, fala o seguinte: compete privativamente à União legislar, e essa ênfase é importante, legislar sobre. Eu peguei 3 incisos aqui, o inciso 1, o inciso 21 e o inciso 22. O inciso 1, sobre direito civil, direito penal e direito agrário, são aí campos do direito em que existe essa questão da defesa, da autodefesa, ela é muito importante. Depois, no 21, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de material bélico. E, finalmente, sobre a competência da Polícia Federal, esse é o inciso 22. Qual que é o detalhe? O parágrafo único desse artigo fala de forma cristalina, e aqui eu vou ler ipsis literis para o nosso espectador. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Portanto, ao especificar no artigo 22 que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de material bélico e depois, nesse parágrafo único, conceder essa autorização para os estados, a Constituição é muito clara sobre essa possibilidade. Tanto que esse foi um argumento da Advocacia Geral da União, do governo Lula, para tentar barrar algumas leis já em vigor em estados e municípios. Eu trago aqui para a nossa audiência uma matéria da Gazeta do Povo com o seguinte título: a AGU, Advocacia Geral da União, aciona a STF, Supremo Tribunal Federal, contra estados e municípios que facilitam, de alguma forma, acesso a armas de fogo. E aí fala que, lá em dezembro, a AGU protocolou 10 ações no STF contra esses estados e esses municípios que têm leis para facilitar o acesso às armas. A AGU argumenta que é competência da União, como nós vimos agora na Constituição Federal, legislar sobre o porte e a posse de armas no país. As ações foram assinadas pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva e pelo advogado-geral da União, o senhor Jorge Messias. Bom, qual que é o argumento central
né, dessa peça legislativa de autoria do próprio governo. O governo federal questionou leis de 7 estados e de 1 município e disse o seguinte, aspas, a AGU assinala nas ações que os estados só poderiam disciplinar o assunto caso lei complementar federal inexistente até o momento, estabelecesse as regras gerais para que a regulamentação fosse feita. Portanto, num passado recentíssimo, dezembro de 2023, o próprio governo Lula reconhece a constitucionalidade de uma lei complementar federal que autorize os estados a legislar sobre essa matéria.